Boa tarde a todos, saúde os irmãos com a paz do Senhor, espero que estejam todos bem. E nessa semana, como vocês até já foram aí avisados, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, estaremos trazendo à memória, em celebração, todo o ato de salvação que Jesus fez por nós na cruz, sua entrega voluntária, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição e a vitória que nos traz vida e que nos traz vitória. É uma festa que para alguns não tem muito significado, Ao longo dos anos tornou-se apenas mais uma data comercial. Muitos estão aí preocupados até por causa das questões das vendas que se tornaram prejudicadas, mas para nós cristãos essa é uma data que continua sendo o motivo da nossa alegria, continua sendo o ponto alto do calendário cristão, a razão de nós estarmos aqui. Como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa fé, mas ele ressuscitou, ele vive e nós estamos aqui e temos motivos para assim comemorarmos e nos alegrarmos e celebrarmos este momento como igreja, unidos a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. E isso é algo realmente tremendo, a respeito das festas e celebrações que até mesmo o próprio Deus instituiu. Nós temos que nos lembrar que antes mesmo da nossa Páscoa, Jesus ele celebra uma Páscoa que havia sido instituída anteriormente, a libertação do povo de Israel. Hoje essa Páscoa, a nossa Páscoa, ela tem um significado ainda maior, porque ela nos fala de uma salvação completa. Fomos libertos do jugo do pecado, do jugo da morte. Onde está a morte, a tua vitória. Então nós podemos nos alegrar no Senhor. E eu quero trazer um breve texto, uma breve meditação que nos fala a respeito de alguém que em tempos difíceis como os nossos também se alegrou no Senhor, mesmo diante das más notícias, mesmo sabendo que a situação se tornaria ainda pior. É alguém que se alegrou no Deus da sua salvação. E eu quero ler com vocês o texto muito conhecido que está lá em Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Até aí. Abacuque era um profeta que estava vivendo num momento muito difícil ali na nação de Judá. O povo estava distante de Deus, estava cometendo muitas injustiças, muitos pecados, e aquilo estava trazendo uma perturbação ali a Abacuque. Ele estava com uma série de questionamentos a respeito disso, e ele questiona Deus: até quando o Senhor vai permitir esta situação? O povo não se lembra do Senhor, o povo está distante, o povo está pecando, e não é muito diferente dos nossos dias, Se nós olharmos realmente para a nossa nação e para toda a situação no mundo, nós veremos como as pessoas se afastaram de Deus. Eu comentei a respeito da Páscoa, e aqui só fazendo um paralelo, trazendo uma lembrança. Alguns de vocês vão se lembrar aí que na época da Páscoa, antigamente, era uma época onde todo mundo se lembrava, desse momento por meio dos filmes, toda a programação da televisão era voltada para esse momento. Então, crentes ou não crentes, a história de Jesus ela era recontada e as pessoas podiam então se lembrar desse momento, mesmo que não fossem cristãs. E havia um certo respeito, uma certa reverência, que com o passar do tempo foi se perdendo cada vez mais.
até que os filmes a respeito da vida e da obra de Jesus foram sendo substituídos por outros filmes com histórias alternativas e até por alguns filmes e programas que têm sido aí criados onde se escarnece completamente do nosso Deus e do nosso Senhor. Isso tem se tornado popularizado, tem sido até motivo de polêmica, como aconteceu, né, no ano passado, nesse ano, mas a verdade é que as pessoas estão se afastando de Deus e isso é algo normal, como foi dito, né, na pregação de ontem, como nós temos comentado, é algo para o caminho para o qual a humanidade, infelizmente, tem aí se destinado. Mas neste momento que nós possamos realmente nos lembrar de Deus. E Abacuque estava vivendo ali um momento onde o povo estava longe do Senhor, estava distante de Deus, e então ele se pergunta até quando? E Deus revela a ele que haveria um julgamento sobre o seu povo, mas esse julgamento seria muito terrível. Deus enviaria uma nação poderosa, uma nação conquistadora, uma nação implacável sobre os povos que ela conquistava, que eram os caldeus, né, ou a Babilônia. Então Deus enviaria este juízo, o povo seria levado cativo, dias difíceis viriam, e isso traz ainda mais aflição ao profeta, que começa a fazer mais questionamentos até que ele recebe então e entende a resposta de Deus, que Deus é soberano, que Deus reina sobre tudo e que haveria um juízo também para a Babilônia, para os caldeus, como de fato nós podemos ver aí na história da Bíblia e na história mundial. Nós vemos que a Babilônia também teve ali o seu julgamento e o seu juízo. Mas a verdade é que o profeta, que já estava vivendo dias difíceis, teria dias ainda mais difíceis pela frente. E diante dessa situação alarmante de toda a calamidade que viria sobre a nação, ele constrói, então, ele compõe uma oração cântico, que é todo esse capítulo 3, do qual nós lemos ali o final, né? Então, nesse capítulo 3, o profeta faz menção aos feitos do Senhor, à sua soberania, a alguns momentos aí da história, mas ele conclui, né, como nós lemos, com essa afirmação poderosa de confiança em Deus, onde ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja fruto da oliveira, né, com as minhas palavras aqui, ainda que não haja o gado no curral, eu ainda me alegrarei no Senhor. Então nós estamos falando de uma nação agropastoril, é uma nação que dependia inteiramente destes recursos. Então o que Abacuque está dizendo é: ainda que não hajam mais recursos nenhum, ainda que nós enfrentemos uma crise absurda, tamanha miséria, que nós percamos toda a nossa fonte de renda, todavia eu me alegrarei em ti. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então essa é a afirmação de Abacuque diante deste cenário tão complicado. E nós hoje estamos vivendo um cenário difícil, um cenário que provavelmente ainda vai se estender, ainda vai deixar aí as suas sequelas econômicas, como era a situação aqui de Abacuque também, mas nós temos motivos para nos alegrar. O nosso Redentor, ele vive, o nosso Salvador, ele reina e continua sendo o Senhor da história. E ele diz ainda: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. Então o que ele está dizendo é que Deus o faz andar com firmeza. As corças são animais que andam com firmeza, elas sobem ali os montes, as montanhas com firmeza, com velocidade. Então o que ele está dizendo é que o Senhor, ele nos mantém fortes, ele nos sustenta e nos mantém firmes quando nós esperamos com confiança e com fé na sua salvação. Que nessa semana nós possamos trazer à memória a obra e a vida do nosso Salvador, todo o sofrimento que ele enfrentou por amor a nós,
que nós possamos refletir nos textos, né, trazer à memória, né, se possível, leia os evangelhos, leia a história de Jesus, passe aí por estes momentos, né, da Bíblia que são tão importantes para que nós possamos nos lembrar do preço que foi pago, pela esperança que nos foi conquistada, e que nós possamos, diante desse cenário tão difícil, declararmos assim como Abacuque, que ainda que a vide não floresça, que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que não haja mantimento, ainda que as dificuldades elas venham, nós poderemos nos alegrar e exultar no Deus da nossa salvação. Que nós possamos nos alegrar em Cristo, que Ele seja suficiente para as nossas vidas, mesmo diante dos cenários mais difíceis e mais desesperançosos. O cristão, ele permanece com esperança. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a nossa semana, esteja atento às programações, esteja aí atento às informações que serão passadas. Nós teremos aí a ceia do Senhor, que será celebrada na sexta-feira, e que possamos permanecer buscando o Senhor, né, nos concentrando naquilo que realmente importa, né, mantendo a fé, mantendo a esperança e os olhos fixos no nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Eu quero orar neste momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua salvação, por ser a razão da nossa esperança, aquele que nos sustenta, aquele que nos firma, que firma os nossos passos, aquele que é o provedor de todas as nossas necessidades, mesmo diante de situações tão difíceis, mesmo com uma crise diante dos nossos olhos, o Senhor continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua sendo o Senhor da história. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, nossos irmãos, nossa igreja, Pai, as nossas famílias, todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo neste momento, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem o seu trabalho, sem o seu sustento. Nós entregamos a nossa nação diante do Teu altar e clamamos pelo Deus da nossa salvação, crendo que ainda nos alegraremos e exultaremos em Ti. Nós te adoramos, nós te bendizemos, abençoa a nossa semana, que possamos nos entregar de coração a Ti em adoração, celebrarmos, Pai, com alegria a Páscoa do Senhor, não como o mundo faz, mas com alegria realmente, lembrando do real significado dessa data para nós, da salvação que foi conquistada a nós, da razão da nossa esperança. Nós te adoramos, nós te bendizemos e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, gratos a Ti. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e até amanhã.